Você que utiliza transporte coletivo, vem ver essa reportagem com a gente. Muitas das vans, das Topics que estão rodando pela cidade, pegando passageiros, são clandestinas. Elas não passam por fiscalização, não pagam imposto, não têm gratuidade e podem muitas vezes colocar em risco a vida do passageiro. Algumas delas rodam tranquilamente por Salvador por causa de liminares concedidas pela Justiça. A espera pode ser na avenida suburbana, em bairros da periferia ou no centro. Nos mesmos lugares onde os ônibus passam, lá estão as vans ou Topics. Elas são usadas num transporte sem regulamentação do município. Por isso, não podem pegar passageiros. Quando a gente está aqui, a Topic está toda aqui. Ou você corre para pegar lá perto da sinaleira, ou carro. Aí fica parecendo um ping-pong. É difícil. Arriscando. Se arriscando. Vai parar lá na frente, porque aqui fica cheio de Topic. Isso prejudica a senhora? Prejudica, porque a gente tem que correr, né? Tem problema de joelho. É arriscado cair? Arriscado cair, é. Eu não gosto porque isso aqui é legal e eu tenho medo. Eu não gosto. Tem uns que estão acessíveis, né? Ao passageiro. Tem até ar-condicionado, os bancos novos, carros novos. O preço da passagem é o mesmo? Sim, é o mesmo. E qual você acha que é a vantagem para as pessoas que pegam? A questão da demora mesmo do ônibus. Apesar da clandestinidade, motoristas e cobradores nem disfarçam. Para chamar os passageiros, muitos cobradores viajam com a cabeça para fora da janela. Gritam. E as vans ainda se movimentam com a porta aberta. Veja essa situação na rua Carlos Gomes, centro de Salvador. As Topics passam onde está um agente de trânsito. O motorista parou a poucos metros do ponto de ônibus, mas ainda assim conseguiu que os passageiros embarcassem. Eles correm muito. Eles correm muito? Correm nessa descida aí, eles descem com tudo aí do lado. E isso não é seguro? Eu acho que não. Esse transporte que está aqui, ele é um transporte que não tem autorização do município para circular. Nós não sabemos as procedências da vans e nem as condições mecânicas e de segurança que ela tem para os passageiros. E eles têm atrapalhado muito aqui a vida das pessoas que querem ir para o sistema normal de ônibus, entendeu? Os idosos, principalmente, que têm que ir para o meio da rua para tomar ônibus. Alex faz parte da União dos Passageiros, uma entidade civil criada para defender os interesses de quem depende do transporte público em Salvador. Em 2016, eles fizeram a primeira denúncia no Ministério Público Estadual, questionando não apenas a ilegalidade desse tipo de transporte. Nós estamos denunciando não só a questão da segurança que eles estão a nos pôr em riscos, né? O fato de que esse transporte não passou pela licitação municipal, ou seja, é um transporte irregular sob o ponto de vista do município, entendeu? Não dá acesso aos estudantes pagando meia, não dá acesso à gratuidade e contraria todas as leis municipais. Desde 2016 que a gente vem denunciando isso. A sensação de impotência nossa do cidadão é terrível. Mas agora, graças a Deus, o Ministério Público ouviu o nosso clamor e a doutora Rita Tourinho está empenhada em tentar resolver essa situação. Além da queixa da União dos Passageiros, o MP já recebeu denúncia até de cooperativados de transporte, que reclamam da justiça quando autoriza que algumas vans rodem com liminar, negando o mesmo pedido para outros grupos. Nós temos dois tipos de representações. Nós temos aquelas de cooperativas que se sentem, digamos assim, preteridas, já que algumas rodam por ordem judicial e outras não, ou seja, aquelas que não possuem ordem judicial, elas efetivamente são fiscalizadas, e as que estão com ordem judicial não são fiscalizadas. E, por outro lado, nós temos membros da sociedade civil que exigem do Ministério Público a adoção de providências no sentido de exigir que os órgãos públicos efetivamente combatam o transporte clandestino neste município. Esses dois homens fazem parte de uma cooperativa de transporte com 29 cooperativados. A empresa foi aberta em março do ano passado, depois de 7 apreensões dos carros por causa da irregularidade do serviço. Eles pararam de rodar. O valor da multa de transporte clandestino pode chegar a R$5 mil. A empresa também deu entrada na justiça num pedido de liminar, mas ainda não conseguiu. Existem outras cooperativas dentro do município de Salvador que ela funciona na base de liminar.
entendeu? Aonde o juiz concede uma liminar, dando o direito de a gente poder trabalhar, aonde a gente constitui a cooperativa, paga todos os impostos que eles pedem, só que chega na hora que a gente vai até a prefeitura pedir a legalidade, a prefeitura, ela nos barra, ela não dá essa legalidade. Segundo elas informam que nós temos que participar de uma licitação. E eu já tenho 10 anos dentro do transporte de Salvador e eu nunca vi existir uma licitação de transporte dentro do município de Salvador. Quando vocês montaram a cooperativa, vocês sabiam dessa proibição? Na realidade, nós sabemos sim. Agora, o que é que acontece? Segundo o nosso secretário Fábio Mota, eles informam que tem que esperar a licitação de transporte. Enquanto a licitação de transporte não acontece, nós temos que rodar com base de judicial, ou seja, a medida liminar. A justiça, muitas vezes, fala que há uma necessidade da população por transporte, que existe um interesse público na utilização de transporte, como se fosse realmente importante transporte para a população. É necessário para a população. Agora, que transporte a população precisa? Essas vans, elas não passam por inspeção veicular, que é importante. Elas não têm seguros para os passageiros. Não há exigência de idade dos veículos. Então, isso leva o quê? A colocar em risco a vida do próprio usuário desse sistema clandestino. É necessário unir Estado e município, porque nós entendemos que o município sozinho, sem inclusive a intervenção de auxílio, muitas vezes até da própria polícia militar, não será capaz de realizar essa ação fiscalizatória. Nem o município sozinho, nem tampouco a Gerba, que é representante do Estado, não tem conseguido, a contento, realizar esse processo fiscalizatório. Fiscalização é importante, mas é bom que a gente tenha em conta que as vans existem por causa de uma lacuna do sistema público de transporte, que frequentemente é alvo de queixas dos usuários. Se esse transporte fosse de mais qualidade, dificilmente um passageiro iria se arriscar a ir num transporte clandestino. Segundo a Secretaria de Mobilidade aqui de Salvador, mais de 300 veículos que faziam transporte clandestino foram apreendidos esse ano. Esse é um problema que parece estar longe de ser resolvido. A fiscalização é uma obrigação da prefeitura para proteger pessoas como essas aqui, algumas que pegam essas vans. Mas a prefeitura diz que tem dificuldade de tirar os veículos da rua exatamente por causa das liminares da justiça. Só que não são todas as vans que circulam com autorização dessa liminar. A União dos Passageiros estima que mais de 3.000 vans Topix estão aqui fazendo o serviço. E você vai ver que, apesar da ilegalidade, não é difícil abrir uma empresa até formar uma cooperativa para vir para a rua transportar vidas. É a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo que libera o chamado Termo de Viabilidade e Localização. O TVL é o primeiro passo para abrir uma empresa com o cadastro do nome, endereço e o porte, se é uma empresa de pequeno, médio ou grande empreendimento. Os custos para isso podem chegar a R$1.000, mas nem todos os processos de abertura de empresa passam por uma inspeção para saber, por exemplo, qual é o tipo de transporte que uma empresa pretende oferecer. A gente coloca na observação só uma condicionante quando se trata, por exemplo, de transporte escolar, que para o funcionamento deverá obter a autorização da Transalvador. Para outro tipo de transporte de passageiro, não? Não, não necessariamente. Não tem dificuldade nenhuma abrir empresa hoje em dia em Salvador, principalmente no que tange todo o procedimento é feito pela internet. E só, em determinadas atividades, tipo revenda de gás, postos de combustíveis, que a gente tem um maior cuidado e faz uma análise mais criteriosa. O serviço clandestino de vans e Topix em Salvador também não é reconhecido pelo sindicato ou organização das cooperativas. Nós temos 43 cooperativas de transporte registradas na UCEB, mas apenas 3 cooperativas de vans são registradas aqui do município de Salvador. As que estão registradas aqui no município de Salvador, elas estão regulamentadas pela Gerba. Regulamentadas são as que têm autorização da Gerba e fazem transporte intermunicipal, assim como das cidades da região metropolitana aqui para Salvador. Não é o caso da maioria das vans que a gente encontra por aí. Um vai e vem sem controle, onde não existe inspeção dos carros, ninguém sabe quais são as condições de trabalho dos motoristas e cobradores.
O que fica claro é que quem embarca nessa ilegalidade pode estar colocando a vida em risco. Eu prefiro não arriscar minha vida, esperar um ônibus, do que arriscar minha vida. Se existe deficiência no sistema, entendeu? Tem que ser analisado pelo município, tem que ser discutido na Câmara Municipal e tem que ser visto uma solução. Um risco à vida, em caso de acidente, você fica aí desassistido. A gente procurou o Tribunal de Justiça, que por sua vez entrou em contato com o juiz que concede essas liminares. O juiz respondeu que não pode se manifestar porque o processo em questão ainda está em curso e corre em segredo de justiça. Mas nós procuramos também o secretário de Mobilidade aqui de Salvador, Fábio Mota, para que ele falasse sobre essas liminares. Veja o que ele disse. Só esse ano nós apreendemos 341 veículos de transporte clandestino. Por que aconteceu isso? Que várias liminares caíram. Dia 23 mesmo, nós tivemos uma liminar da cooperativa do Palmiúdo, que caiu. Nós fizemos uma operação lá, apreendemos 8 ou 9 veículos, continuamos com as operações, mas aquela história, quando você menos espera, acontece uma nova liminar. Então, a Procuradoria tem recorrido das decisões, tem derrubado, essas liminares têm uma duração mínima, elas não conseguem prosperar, porque quando chega no mérito, geralmente o tribunal julga e vê que nós temos um serviço de transporte licitado na cidade, não tem razão de se dar liminar, porque o transporte está aí, nós temos um sistema regular, um sistema que é monitorado, que é fiscalizado. Quando sai uma liminar dessa, você coloca e expõe em risco a vida das pessoas. Nós precisaríamos de uma ação mais efetiva, mais forte, com todos os poderes, com a força-tarefa, envolvendo o Ministério Público também. Eu acho que o Ministério Público tem que mediar isso aqui, chamar todo mundo para a reunião, fazer uma grande força-tarefa para que a gente possa resolver. Não é fácil fazer esse tipo de combate, nós sabemos que estamos enfrentando um sistema completamente contrário ao sistema que está aí regulamentado e a gente precisa de esforço de todos os poderes concedentes para tentar enfrentar em função e em defesa da população que está expondo suas vidas em pegar um veículo que não passou por vistoria, que nós não sabemos qual a procedência daquele veículo e como está rodando na cidade de Salvador.